Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Reflexão. Meu nome é Márcia e estou aqui para contar a história de como superei uma grave doença, com o apoio incondicional da minha família e um médico que foi muito importante na minha vida. Fiquem para ouvir até o final e não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais histórias como essa. Em uma pequena cidade do interior, onde o ritmo da vida parecia tão sereno quanto o campo que a cercava, vivia Márcia, uma mulher de 45 anos cuja presença irradiava calma e força. Ela era o coração pulsante de sua família, uma rocha firme que sustentava o lar com amor incondicional. Márcia dedicava suas manhãs a preparar o café da manhã, sempre com um sorriso acolhedor, e suas tardes a apoiar os filhos, Ana e Lucas, em suas atividades escolares e extracurriculares. A casa, sempre cheia de risos e calor, era um reflexo da dedicação e do carinho que Márcia colocava em cada detalhe de sua vida. Casada com Roberto, um engenheiro conhecido por seu entusiasmo contagiante e pela forma como se envolvia com a comunidade, Márcia encontrou um parceiro que compartilhava seu compromisso com a família e a vida. Juntos, formavam um casal que não apenas se amava, mas também tinha a habilidade de transmitir aos filhos a importância da resiliência e da solidariedade. Eles ensinavam Ana e Lucas que, mesmo nas adversidades, a família seria sempre o alicerce onde poderiam encontrar apoio e amor. A pequena cidade era o tipo de lugar onde todos se conheciam e se apoiavam mutuamente. As ruas tranquilas e as conversas amigáveis nos centros comunitários eram o pano de fundo de uma vida que, embora simples, era repleta de momentos significativos e de uma profunda conexão entre seus habitantes. Márcia, com sua dedicação incansável e seu coração generoso, era a âncora dessa vida tranquila, sempre disposta a estender a mão para aqueles ao seu redor. A vida seguia seu curso, e cada dia parecia ser uma celebração da harmonia que Márcia e sua família haviam construído juntos. Era uma manhã comum quando Márcia foi ao médico para um exame de rotina, algo que ela sempre encarava com a mesma tranquilidade que dedicava a todas as outras tarefas do dia. O sol brilhava lá fora, e a pequena cidade parecia tranquila como sempre. No entanto, ao sair do consultório, a expressão de Márcia estava longe da calma que costumava exibir. O diagnóstico, embora inesperado, era implacável: câncer de mama agressivo. A notícia foi como um golpe certeiro, um estrondo que ecoou pelos corredores de sua mente, deixando um rastro de desolação. A revelação chegou como um pesadelo que se desdobrava a cada palavra do médico, seu tom grave e seus olhos cheios de preocupação. A sensação de choque e incredulidade era palpável. Márcia, a mulher que sempre havia sido uma fortaleza para sua família, estava agora frente a frente com uma batalha que parecia muito maior do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Quando Márcia chegou em casa, o ambiente familiar que antes era repleto de risos e harmonia, agora estava imerso em uma densa nuvem de incerteza. Roberto estava em casa, e ao vê-la entrar com aquele olhar distante e os olhos cheios de lágrimas, sentiu seu coração afundar. Ana e Lucas, percebendo o clima pesado, tentaram se manter calmos, mas a ansiedade e o medo estavam estampados em seus rostos jovens. As palavras de Márcia caíram como pedras em um lago tranquilo, provocando ondas de preocupação e desespero que se espalharam por cada canto da casa. Roberto tomou a frente, tentando mostrar uma força que, mesmo para ele, parecia cada vez mais frágil. A decisão de enfrentar a situação com coragem e de permanecer unido era clara, mas a realidade era inegável. O diagnóstico de Márcia havia lançado uma sombra sobre a família, desafiando-os a encontrar um novo caminho em meio a uma tempestade emocional. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que exigiria não apenas resiliência, mas também uma profundidade de amor e apoio que talvez nunca houvessem experimentado antes. As semanas que se seguiram ao diagnóstico de câncer foram marcadas por uma rotina de exames e tratamentos que, embora extenuantes, davam a Márcia e à sua família uma sensação de propósito e esperança. Cada consulta com um oncologista parecia trazer novas possibilidades, e a força de Márcia era uma luz que iluminava o caminho para todos ao seu redor. No entanto, o que parecia ser um percurso já difícil estava prestes a se tornar ainda mais desafiador. Foi durante uma dessas consultas que um novo e sombrio capítulo se revelou. A equipe médica, com semblantes graves e vozes baixas, revelou a Márcia e Roberto a descoberta de uma rara doença autoimune. A notícia foi como um segundo golpe brutal,
Um golpe que atingiu a família em um momento em que eles ainda tentavam se recuperar do impacto inicial. O diagnóstico indicava que a doença autoimune estava atacando seus órgãos internos, complicando ainda mais o tratamento do câncer e deixando Márcia em um estado de vulnerabilidade ainda maior. O impacto sobre a família foi devastador. O câncer, que já era uma batalha árdua, agora parecia quase banal diante da nova ameaça. Márcia, que sempre havia sido o pilar de força, agora se via confrontada com uma condição que minava não apenas seu corpo, mas também sua alma. A dor, antes uma constante na luta contra o câncer, agora se intensificava com os novos sintomas e a sensação de um futuro cada vez mais incerto. Ana e Lucas, ainda jovens e absorvidos pela tempestade de informações e emoções, sentiam a pressão de ver a mãe lutar contra duas doenças ao mesmo tempo. O medo era visível em seus olhos, misturado com a preocupação e a impotência que sentiam. Roberto, por sua vez, tentava manter a compostura, mas a angústia de ver sua esposa debilitada e a pressão de lidar com a situação eram esmagadoras. A casa, que antes era um refúgio de amor e segurança, agora estava permeada por um sentimento de incerteza e desolação. O tratamento da doença autoimune trouxe um turbilhão de novos desafios, e cada dia parecia trazer uma nova luta, um novo obstáculo a ser enfrentado. O que havia começado como uma jornada de esperança agora se transformava em um campo de batalha duplo, onde a força e a resiliência da família seriam testadas de maneiras que jamais haviam imaginado. Apesar das tormentas que ameaçavam desestabilizar sua vida, Márcia encontrou uma fonte inesperada de força dentro de si mesma. A cada dia, enquanto lutava contra a dor e o cansaço, sua determinação em não se render se tornava ainda mais clara. Em vez de se deixar dominar pelo desespero, ela decidiu buscar uma forma de transformar sua dor em algo positivo. Foi então que, em meio à exaustão física e emocional, Márcia começou a se envolver com comunidades de apoio para pacientes com câncer e doenças autoimunes. O processo começou com uma simples pesquisa na internet, mas logo se transformou em um compromisso profundo. Márcia se conectou com grupos online, participando de fóruns e videoconferências onde as experiências e histórias de superação de outras pessoas ofereciam uma luz no fim do túnel. Essas interações não apenas forneciam um espaço seguro para compartilhar suas próprias lutas, mas também ofereciam um alívio crucial para o peso emocional que carregava. A sensação de pertencimento a uma comunidade que entendia sua dor foi um bálsamo para sua alma. Entre essas interações virtuais, Márcia encontrou a oportunidade de se envolver de maneira mais ativa. Ela começou a colaborar com grupos de apoio, compartilhando suas experiências e oferecendo palavras de encorajamento a outros pacientes. Seu papel na comunidade não era apenas de beneficiária, mas de uma fonte de força e inspiração. Mesmo em seus momentos mais sombrios, a coragem e a esperança que ela transmitia para os outros começavam a se refletir em sua própria vida. Foi nesse ambiente de apoio e solidariedade que Márcia conheceu Carla, uma ativista social com uma história de superação semelhante. A amizade com Carla se revelou uma âncora em meio à tempestade. Juntas, elas formaram um vínculo profundo, com Carla oferecendo um suporte inabalável e, ao mesmo tempo, inspirando Márcia a continuar lutando. A presença constante de Carla trouxe um novo vigor à luta de Márcia, e juntas, começaram a vislumbrar formas de expandir o alcance da esperança que estavam espalhando. Mesmo nos momentos de fraqueza, Márcia descobriu uma força interior que a impulsionava a seguir em frente. Através das conexões formadas e do propósito encontrado em ajudar os outros, ela transformou sua jornada dolorosa em um testemunho de resiliência e esperança. Cada pequeno ato de apoio, cada palavra de encorajamento, se tornava uma pedra fundamental na construção de uma nova perspectiva, onde a diversidade se transformava em uma oportunidade de impactar positivamente a vida de muitos. Entre as muitas vozes que Márcia ouvia nas comunidades de apoio, uma se destacava com uma intensidade e uma energia quase palpáveis. Carla era uma ativista social que, como Márcia, havia enfrentado uma batalha imensa contra uma doença autoimune. Suas palavras não eram apenas cheias de conhecimento, mas carregadas de uma empatia que parecia tocar profundamente cada pessoa que a escutava. Carla havia transformado sua própria experiência de sofrimento em uma missão de ajuda e esperança para os outros, e sua paixão era contagiante. O primeiro encontro entre Márcia e Carla aconteceu em uma videoconferência organizada por um grupo de apoio. Carla,
Com seu sorriso radiante e sua voz encorajadora, falou com uma sinceridade que capturou a atenção de todos. Márcia, inicialmente uma ouvinte silenciosa, sentiu algo despertar dentro dela ao ouvir a história de Carla, uma história de luta e superação que parecia espelhar a própria jornada de Márcia. Era como se Carla estivesse falando diretamente para ela, oferecendo não apenas consolo, mas uma visão de esperança em meio à escuridão. Após a conferência, Márcia decidiu tomar a iniciativa e enviar uma mensagem para Carla. O contato inicial foi breve, mas carregado de gratidão e uma esperança tímida. Carla respondeu com um entusiasmo genuíno, e logo o contato se transformou em uma conversa constante. As mensagens, inicialmente informais, passaram a se aprofundar em discussões mais pessoais e significativas. Márcia começou a se abrir sobre suas próprias lutas, e Carla, com sua experiência e compreensão, oferecia não apenas conselhos práticos, mas também um ouvido atento e um ombro amigo. Com o tempo, o relacionamento entre as duas se tornou mais do que uma simples amizade, era uma parceria que se baseava na força mútua e na esperança compartilhada. Carla, que havia sido uma luz-guia para muitos, agora se tornava uma presença constante e indispensável na vida de Márcia. Elas começaram a colaborar em projetos conjuntos, como webinars e eventos de apoio, onde compartilhavam suas histórias e ofereciam recursos para outros que enfrentavam desafios semelhantes. A conexão profunda e a amizade entre elas criaram um espaço onde Márcia encontrou um novo propósito e uma nova força para enfrentar suas batalhas diárias. A relação com Carla não apenas trouxe um novo nível de apoio para Márcia, mas também ofereceu um exemplo vivo de como a adversidade pode ser transformada em uma fonte de força e inspiração. Juntas, elas não apenas enfrentavam seus próprios desafios, mas também estavam construindo uma rede de apoio que poderia tocar e transformar muitas outras vidas. Inspiradas pela força e pela esperança que encontraram uma na outra, Márcia e Carla decidiram dar um passo além. A ideia surgiu de uma conversa noturna, onde entre risos e lágrimas, surgiu o desejo de criar um espaço que oferecesse o mesmo alívio e encorajamento que elas haviam recebido. Assim nasceu a ideia de um grupo de apoio online, um refúgio virtual onde pessoas enfrentando batalhas semelhantes pudessem se conectar e encontrar suporte. O início foi modesto, uma página simples, algumas postagens iniciais e um convite para que outros se juntassem. Márcia e Carla dedicavam horas do seu dia para compartilhar informações, escrever sobre suas próprias experiências e criar um ambiente acolhedor. Elas sabiam que o início seria desafiador, mas estavam determinadas a fazer a diferença, mesmo que isso significasse começar de forma humilde. A transformação do grupo de apoio foi quase mágica. A cada dia, novas pessoas se juntavam, atraídas pela sinceridade e pela empatia que emanavam das postagens. Comentários e mensagens de agradecimento começaram a aparecer, e o grupo começou a se expandir de maneira surpreendente. Márcia e Carla promoviam sessões de perguntas e respostas, organizavam discussões sobre estratégias de enfrentamento e convidavam especialistas para compartilhar conhecimentos valiosos. A comunidade que estava se formando não era apenas um lugar de conversa, era um verdadeiro santuário de apoio. Os membros, que antes se sentiam sozinhos em suas batalhas, encontravam um espaço onde podiam compartilhar suas histórias e receber encorajamento. Cada nova adesão parecia trazer um novo senso de propósito e de conexão, e o grupo rapidamente se tornou um ponto de referência para muitos que estavam em busca de esperança e solidariedade. Márcia e Carla, sempre atentas às necessidades da comunidade, começaram a organizar eventos virtuais, como workshops e grupos de discussão. O grupo de apoio se transformou em uma rede vibrante e ativa, onde histórias de superação se entrelaçavam com conselhos práticos e suporte emocional. O crescimento exponencial foi um testemunho não apenas da necessidade que existia, mas também da força e da dedicação das duas fundadoras. O impacto do grupo de apoio ultrapassou as fronteiras virtuais. A influência positiva começou a se refletir na vida dos membros, muitos dos quais começaram a se envolver ativamente e a oferecer suporte uns aos outros. Márcia e Carla haviam criado algo verdadeiramente especial, um espaço onde a esperança e a empatia floresciam, e onde a força coletiva era capaz de transformar vidas. Ana, com seus 17 anos, sempre foi uma jovem perceptiva e sensível, alguém que absorvia o mundo ao seu redor com uma curiosidade profunda e uma empatia notável. No entanto, a experiência que estava moldando sua vida estava longe de ser comum.
A luta de sua mãe contra o câncer e a doença autoimune transformou Ana de uma adolescente preocupada com provas e amizades em uma jovem com um propósito mais profundo. Durante o período mais intenso dos tratamentos de Márcia, Ana passava horas no hospital, observando não apenas o sofrimento de sua mãe, mas também a dedicação e o cuidado dos profissionais de saúde. O contraste entre a dor de Márcia e a competência dos médicos a fascinava e a comovia. Em meio a consultas, exames e sessões de quimioterapia, Ana começava a entender a importância crucial do trabalho dos oncologistas e o impacto direto que eles tinham na vida dos pacientes e de suas famílias. As conversas que Ana tinha com Carla, e as histórias compartilhadas no grupo de apoio, ajudaram a solidificar essa nova paixão. Carla, com sua própria experiência de enfrentamento, falava frequentemente sobre a importância dos profissionais de saúde em sua jornada de recuperação. As palavras dela ressoaram profundamente em Ana, que começou a ver a medicina não apenas como uma carreira, mas como uma missão de vida. O ponto de virada para Ana foi um momento particularmente difícil, quando um novo ciclo de tratamento de Márcia parecia incerto e os riscos se acumulavam. Ana, sentada ao lado da cama da mãe, sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Observando os médicos que trabalhavam incansavelmente para oferecer o melhor cuidado possível, Ana tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ela se dedicaria a estudar medicina e se tornaria oncologista. Essa decisão não foi apenas uma escolha de carreira, foi uma expressão profunda de amor e esperança. Ana se dedicou aos estudos com uma intensidade que refletia sua paixão e sua vontade de fazer a diferença. Ela se envolveu em atividades extracurriculares relacionadas à ciência e à saúde, e buscou cada oportunidade de aprender mais sobre a medicina e o tratamento do câncer. Seu desejo de ajudar outras pessoas a encontrar a mesma esperança que sua mãe encontrou era um combustível poderoso que a guiava. A decisão de Ana de seguir a carreira de oncologista não era apenas sobre realizar um sonho pessoal, mas também sobre honrar a luta de sua mãe e transformar a dor em uma força positiva. Com cada passo em sua jornada acadêmica e profissional, Ana estava moldando seu futuro com a mesma determinação e coragem que admirava em Márcia, prometendo se tornar uma luz de esperança para aqueles que, como sua mãe, precisavam de alguém ao seu lado durante a batalha mais difícil de suas vidas. À medida que Ana avançava em sua jornada para se tornar oncologista, sua dedicação e paixão pela medicina não passavam despercebidas. Mas o que realmente começava a destacar Ana entre seus colegas era um talento raro e quase intuitivo para detectar e tratar condições médicas complexas. Desde seus primeiros estágios clínicos, ficou evidente que ela possuía um dom especial para identificar nuances e detalhes que muitos profissionais, mesmo experientes, poderiam negligenciar. Foi em um estágio particularmente desafiador que esse talento se revelou com clareza. Em um hospital renomado, Ana foi designada para trabalhar com um mentor experiente, Dr. Almeida, conhecido por sua aguda percepção e habilidade em diagnosticar condições complicadas. Durante uma ronda, eles encontraram um paciente com sintomas vagos e uma série de resultados de exames inconclusivos. Enquanto os outros médicos analisavam os dados com cautela, Ana foi guiada por uma sensação quase instintiva que a levou a sugerir uma série de testes menos convencionais. O que parecia uma sugestão ousada de um jovem estagiário rapidamente se mostrou acertado. Os exames adicionais revelaram uma condição rara e complexa que estava se escondendo atrás dos sintomas aparentemente comuns. Dr. Almeida, impressionado, elogiou a capacidade de Ana de conectar os pontos e pensar fora da caixa. Esse episódio não foi um caso isolado. Repetidamente, Ana demonstrava essa habilidade incomum para identificar condições médicas que desafiavam os padrões tradicionais. Seu talento não era apenas técnico, mas também humano. Ana tinha uma capacidade notável de estabelecer uma conexão profunda com os pacientes, o que muitas vezes ajudava a captar sinais sutis que poderiam passar despercebidos em uma abordagem mais impessoal. Ela ouvia atentamente cada queixa, cada detalhe, e sua empatia guiava na formulação de diagnósticos precisos. A combinação de suas habilidades técnicas e sua sensibilidade emocional a tornava uma médica excepcional. A notoriedade de Ana como uma jovem prodígio na medicina começou a se espalhar rapidamente entre seus colegas e mentores. A confiança crescente em suas habilidades a levou a receber oportunidades para trabalhar em casos cada vez mais complexos e desafiadores.
Ela não apenas era uma estudante brilhante, mas se tornava uma profissional que oferecia esperança e soluções onde antes parecia não haver respostas. Ana estava provando que seu sonho de se tornar uma oncologista não era apenas um desejo impulsionado pela experiência pessoal, mas também um reflexo de um verdadeiro talento natural. Sua habilidade rara de detectar e tratar condições médicas complexas não apenas a destacava na profissão, mas também começava a transformar a forma como os pacientes experimentavam o cuidado médico. Cada diagnóstico preciso, cada tratamento bem-sucedido, era uma prova viva de que Ana estava destinada a fazer uma diferença significativa na vida de muitos. Após meses de luta e superação, a situação de Márcia parecia estagnada, e a família enfrentava um desânimo crescente. A esperança parecia distante, até que uma nova possibilidade surgiu na forma de uma instituição médica renomada. Essa instituição estava oferecendo uma terapia experimental que prometia uma nova esperança para casos complexos como o de Márcia. No entanto, a decisão de avançar com o tratamento envolvia um misto de ansiedade e otimismo. Roberto, sempre o pilar de apoio e decisão da família, decidiu fazer uma investigação minuciosa sobre a instituição. Ele queria garantir que a nova terapia não era apenas uma promessa vazia, mas sim uma solução viável e segura. Em uma de suas pesquisas, Roberto encontrou um nome que fez seu coração acelerar: Dr. Eduardo Costa. O nome parecia familiar, mas ele não conseguia imediatamente localizar a conexão. Foi durante uma conversa com um antigo colega de faculdade que Roberto fez a conexão final. O colega mencionou casualmente que o Dr. Eduardo Costa, fundador da instituição, havia sido um de seus amigos mais próximos na época da faculdade. Roberto, então, recordou um evento que havia marcado sua vida anos atrás, um acidente automobilístico em que seu pai havia desempenhado um papel crucial ao salvar Eduardo da morte. A lembrança do ato heróico de seu pai, que havia sido um gesto de coragem e altruísmo, imediatamente acendeu uma centelha de reconhecimento. Movido pela revelação, Roberto decidiu entrar em contato diretamente com o Dr. Eduardo. A comunicação foi feita com uma mistura de esperança e cautela, explicando a situação de Márcia e o desejo da família de explorar a nova terapia. Para a surpresa de Roberto, o Dr. Eduardo respondeu prontamente, demonstrando um conhecimento profundo da situação e uma empatia notável. Durante a conversa, Eduardo revelou que a história de gratidão estava profundamente enraizada em sua vida. Ele explicou que o ato heróico de Roberto pai havia sido um divisor de águas para ele, moldando seu futuro e sua decisão de dedicar sua carreira à medicina. Eduardo expressou um sentimento de dívida de gratidão que carregava há anos, um desejo de retribuir de alguma forma ao que havia recebido. Com o coração leve e um novo sentido de esperança, Roberto recebeu a confirmação de que a terapia experimental seria disponibilizada para Márcia com uma abordagem personalizada, demonstrando uma atenção e um cuidado especiais. O fato de que a ajuda estava sendo oferecida por alguém profundamente grato ao gesto de seu pai trouxe uma sensação de justiça poética e renovada fé na possibilidade de recuperação. O contato com o Dr. Eduardo não apenas abriu portas para uma nova esperança no tratamento, mas também trouxe um sentimento de círculo completo para Roberto e sua família. O apoio inesperado de alguém cuja vida havia sido tocada por um ato de bondade trouxe uma nova camada de significado e conexão à luta de Márcia, demonstrando que a gratidão e a ajuda podem surgir dos lugares mais surpreendentes. O início do tratamento experimental foi um marco repleto de esperança e nervosismo para Márcia e sua família. Após semanas de incertezas e esperanças renovadas, a instituição médica, liderada pelo Dr. Eduardo, deu o sinal verde para que Márcia participasse do inovador protocolo terapêutico. A ideia de um tratamento que pudesse, potencialmente, reverter sua condição parecia quase surreal, como se a luz no fim do túnel finalmente estivesse ao alcance de sua mão. A primeira etapa do tratamento foi realizada com uma combinação de tecnologia avançada e uma abordagem personalizada, adaptada especialmente para Márcia. Cada detalhe do protocolo foi meticulosamente planejado para lidar com a complexidade da doença autoimune e a interação com o câncer, utilizando uma nova geração de medicamentos e técnicas de tratamento. Márcia, embora debilitada pela batalha prolongada, enfrentava o início do tratamento com uma determinação renovada, sustentada pela esperança de uma cura. Roberto e os filhos estavam ao seu lado, cada um manifestando seu apoio de maneiras próprias.
Ana, que agora estudava com fervor a medicina, assistia atentamente ao processo e participava ativamente na compreensão das novas terapias. Ela estudava cada etapa do tratamento, com um desejo fervente de entender e contribuir para a recuperação da mãe. Lucas, por sua vez, trazia conforto e leveza para a família, com sua presença jovial e palavras encorajadoras. O ambiente na clínica era uma mistura de ciência e emoção. Cada sessão de tratamento era acompanhada por uma equipe de médicos e enfermeiros altamente especializados, que monitoravam cuidadosamente a resposta de Márcia à nova terapia. Havia uma sensação palpável de expectativa em cada visita, um sentimento de que algo revolucionário estava acontecendo. As reuniões regulares com o Dr. Eduardo se tornaram momentos de tensão e esperança, onde resultados preliminares eram discutidos e os avanços eram analisados com atenção meticulosa. À medida que o tratamento avançava, as primeiras respostas começaram a surgir. Embora os resultados fossem ainda preliminares, havia sinais promissores de que a nova terapia estava começando a ter um impacto positivo. Márcia sentia uma leve melhora em seus sintomas, uma sensação que, embora sutil, representava uma mudança significativa. A equipe médica expressava otimismo cauteloso, e as palavras de encorajamento tornavam-se uma fonte de força para a família. A promessa de uma possível cura estava agora mais concreta do que nunca. Cada pequeno progresso alimentava a esperança de que a batalha de Márcia contra a doença poderia estar se aproximando de um desfecho positivo. O tratamento experimental não era apenas uma série de procedimentos médicos, mas uma jornada compartilhada de esperança e fé renovada, onde a possibilidade de recuperação parecia finalmente ao alcance. Os primeiros sinais de melhora eram discretos, quase imperceptíveis, mas para a família de Márcia, cada pequeno avanço era uma vitória colossal. Ao longo das semanas que se seguiram ao início do tratamento experimental, uma transformação começava a se desenhar com uma intensidade quase mágica. Márcia, que havia enfrentado dias sombrios e dolorosos, começou a experimentar uma melhora notável em sua condição. Os momentos que antes eram repletos de receios e incertezas agora eram preenchidos com um novo brilho de esperança. As sessões de tratamento, que antes eram um campo de batalha contra a dor e a fraqueza, se transformaram em pontos de inflexão para uma recuperação surpreendente. Márcia começava a sentir uma energia renovada, uma vitalidade que parecia ter sido recuperada de um lugar profundo dentro dela. Seus sorrisos, que antes eram raros e contidos, agora apareciam com uma frequência reconfortante, iluminando o ambiente ao redor. Roberto, que tinha passado tantas noites em claro com preocupações, encontrava novo ânimo ao ver a esposa reagir positivamente ao tratamento. O alívio era palpável, e a cada dia, a esperança de uma recuperação completa parecia se tornar mais real. Ele se envolvia ainda mais ativamente no cuidado de Márcia, ajudando-a a manter-se motivada e positiva, e compartilhando o progresso com Ana e Lucas, que também estavam profundamente impactados pelas mudanças. Ana, que havia dedicado tanto tempo ao estudo e à prática da medicina, sentia uma conexão emocional ainda mais forte com a recuperação da mãe. Cada melhora não era apenas uma validação do tratamento inovador, mas também um reflexo de sua própria paixão e compromisso com a medicina. Ela acompanhava os detalhes da recuperação com um fervor renovado, e sua confiança na escolha de sua carreira se fortalecia a cada dia que passava. Lucas, com seu espírito jovial e sua habilidade inata de trazer alegria para a família, começou a perceber as mudanças da mãe. A presença vibrante de Márcia, agora cheia de energia e vida, trazia um novo senso de normalidade e esperança para sua vida cotidiana. O ambiente da casa, antes carregado de tensão e incerteza, agora estava repleto de momentos de riso e celebração, criando um espaço de alegria e renovação. À medida que os dias passavam, a recuperação de Márcia se tornava um testemunho poderoso da força do tratamento e da resiliência humana. A transformação não era apenas física, mas emocional e espiritual. O impacto positivo na vida da família era evidente em cada sorriso compartilhado, em cada momento de gratidão e esperança renovada. A jornada, marcada por desafios profundos, agora encontrava seu novo caminho em um horizonte brilhante e promissor, onde a vida, mais uma vez, florescia com um sentido renovado de esperança e alegria. À medida que Márcia completava seu tratamento e se recuperava completamente, a transformação que ela havia vivido se refletia de forma notável em sua vida e naqueles ao seu redor.
O impacto da nova terapia não apenas alterou seu destino pessoal, mas também deixou uma marca duradoura na comunidade que ela e Carla haviam construído. A recuperação de Márcia tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, e a sua história ressoava como uma mensagem poderosa para todos que enfrentavam desafios semelhantes. O grupo de apoio online, fundado por Márcia e Carla, estava agora florescendo de maneira extraordinária. O espaço virtual, que havia começado como um refúgio para poucos, tornou-se um vibrante centro de suporte e orientação. A comunidade, que se expandira rapidamente, estava repleta de histórias de vidas transformadas e de novas esperanças surgidas das cinzas da adversidade. A presença de Márcia no grupo continuava a inspirar, enquanto ela e Carla dedicavam tempo e energia para oferecer suporte e compartilhar sua própria jornada de recuperação. Márcia se tornou uma presença constante no grupo, participando ativamente de discussões, oferecendo conselhos e proporcionando um ouvido atento para aqueles que precisavam de conforto e orientação. Sua própria experiência a tornará uma fonte de sabedoria e empatia, e suas palavras de encorajamento eram recebidas com gratidão e respeito. Ela se envolveu em atividades como palestras virtuais e workshops, onde compartilhava não apenas suas experiências pessoais, mas também aprendia com as histórias dos outros membros. A transformação que Márcia vivenciou também inspirou novos projetos e iniciativas dentro do grupo. Com a ajuda de Carla, ela começou a desenvolver programas de mentoria para aqueles que estavam no início de suas jornadas de tratamento. Esses programas ofereciam orientação personalizada, ajudando novos membros a navegar pelas complexidades do tratamento e a encontrar força em suas próprias histórias de superação. A presença de Márcia e Carla era uma âncora de esperança e um lembrete constante de que a recuperação era possível, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A influência de Márcia se estendeu além do grupo de apoio. Sua história foi compartilhada em conferências de saúde e eventos comunitários, onde ela falava sobre a importância da solidariedade, da inovação no tratamento e da resiliência pessoal. A comunidade local, que sempre foi um pilar de suporte para a família, começou a ver Márcia e Carla como agentes de mudança, liderando iniciativas para arrecadar fundos e promover a conscientização sobre doenças autoimunes e câncer. O legado que Márcia deixou não era apenas sobre sua própria recuperação, mas sobre a forma como ela e Carla transformaram vidas e criaram uma rede de apoio que transcendeu barreiras. A história de sua luta e superação se tornou um farol de esperança para muitos, e o grupo de apoio continuava a crescer e a impactar vidas de uma forma que Márcia nunca havia imaginado. Sua trajetória havia se transformado em um testemunho duradouro de que, com coragem e solidariedade, é possível encontrar luz mesmo nas situações mais sombrias. O grande evento de caridade estava em plena preparação, e o ar estava carregado de uma expectativa palpável. Era um evento destinado a celebrar as conquistas recentes na luta contra doenças autoimunes e câncer, e a noite prometia ser um marco importante para muitos. Márcia, Carla e Roberto estavam presentes, seus corações cheios de um mix de nervosismo e esperança. O evento não era apenas uma celebração das conquistas, mas também uma homenagem àqueles que haviam contribuído para o avanço da pesquisa. O ponto alto da noite estava reservado para a revelação de uma história profunda e comovente, uma que, até então, permanecia envolta em mistério. O Dr. Eduardo, que havia se tornado um amigo próximo de Márcia e sua família, estava prestes a fazer um discurso especial. As luzes se apagaram e o palco iluminado agora estava pronto para a grande revelação. Eduardo subiu ao palco, e a sala de eventos estava em silêncio absoluto. Seus olhos encontraram os de Márcia, Carla e Roberto, e ele começou a falar com uma emoção sincera. Hoje à noite, temos a honra de celebrar não apenas os avanços da pesquisa, mas também uma história de gratidão e reconhecimento, ele iniciou, sua voz carregada de sentimento. A pesquisa que tornou possível o tratamento inovador que transformou a vida de Márcia foi financiada por um fundo especial criado em homenagem a uma pessoa muito importante, o pai de Márcia. Eduardo explicou como, muitos anos atrás, o pai de Márcia, um homem de grande coragem e bondade, havia salvado sua vida em um acidente grave. Esse ato heróico não havia sido esquecido, e o gesto de gratidão de Eduardo encontrou uma expressão em forma de um fundo que financia pesquisas para tratamentos inovadores. Ele detalhou como, quando a oportunidade surgiu de oferecer um tratamento experimental para Márcia, ele viu isso como uma chance de finalmente retribuir o imenso favor que havia recebido.
A sala começou a se encher de murmúrios emocionados enquanto Eduardo continuava a narrativa. Ele falava sobre a profunda dívida de gratidão que sentia e como a oportunidade de apoiar a pesquisa e ajudar Márcia era uma maneira de honrar a memória e o legado de seu pai. O impacto da revelação era evidente em cada rosto na plateia, e os olhos de Márcia, Carla e Roberto estavam brilhando com lágrimas de emoção. A atmosfera estava carregada de um sentimento profundo de reconhecimento e gratidão. Márcia, olhando para Eduardo, sentiu uma onda de emoção que não podia ser contida. A conexão entre o tratamento inovador e o ato de bondade de seu pai criou um círculo completo de gratidão e recuperação. A realização de que a ajuda recebida estava entrelaçada com um ato de heroísmo passado trouxe uma nova dimensão de significado para sua jornada. O evento terminou com uma calorosa ovulação de aplausos e uma sensação coletiva de alívio e alegria. A revelação final não apenas destacou a importância da solidariedade e do apoio, mas também encerrou uma história repleta de emoções, conexões e gratidão. A noite foi um tributo ao poder do reconhecimento e à capacidade de transformar desafios em legados de esperança e cura. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.